do 1 ao 7. Amém? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivos. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, poder, majestade, mais uma vez, Pai, estamos aqui para te cultuar, para te exaltar, para te bendizer. E também, Pai, para mais uma vez aprender de ti, de tua palavra. Fala-nos, ó Pai, traz a nós luz e entendimento acerca deste assunto, Pai, que é a fé e a política. Fala-nos, ó Pai, ilumina-nos a mente e o coração, nos dá sabedoria que vem do alto, entendimento, Pai. Revela-te a nós, revela a tua vontade, para que possamos andar, Pai, conforme o teu querer. Fala, ó Pai, mais uma vez ao nosso coração e abençoa a tua igreja, nos capacitando, ó Pai, para vivermos neste mundo conforme tua vontade, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Na sexta-feira passada, nós demos início ao estudo sobre fé e política. Nós falamos sobre o papel do Estado ou do governo perante a Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade. Serão 4 sextas-feiras. Hoje é a segunda. E hoje eu quero falar sobre o papel da igreja ou do cristão perante o Estado ou perante o governo. É bom eu sempre trazer no início o propósito desse estudo. A minha intenção, irmãos, a dar este estudo é para que no final desse estudo os irmãos consigam entender de forma bíblica e também conforme a tradição da igreja, como nós cristãos devemos nos posicionarmos com relação à política. E aí sabermos quais são os fatores, as questões que devem guiar o nosso voto. O que de fato diferencia um candidato do outro? O que de fato leva a nós a escolhermos esse candidato? Deve levar a nós a escolhermos esse candidato. E por fim, que tipo de governo reflete a Bíblia? Nós precisamos saber qual é o tipo de governo que agrada a Deus. Então, meu objetivo é esse: é dar condição a nós, a igreja, a termos consciência, a termos uma posição política acerca dos acontecimentos,
que a igreja também possa ter a capacidade de escolher os seus candidatos, baseado não em ideologia, mas naquilo que a Bíblia exige desses candidatos. E que possamos também ter uma noção correta, bíblica, de qual o governo que reflete as Escrituras, qual o governo que cumpre com a vontade de Deus. Por isso que na semana passada, nós iniciamos esse estudo falando do papel do governo perante a Bíblia. E nós vimos ali, falar aqui resumidamente, que o governo ou os governos estão, de fato, autorizados por Deus. Eles receberam de Deus a autoridade de governar sobre o povo. Mas esse governo deve ser um governo servil. Tanto que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os governos, que as autoridades são constituídas por Deus, ou seja, uma autoridade não pode se autotitular, ela não pode se autodecretar a autoridade. O Deus dos céus, que é o único Deus que é soberano, nós vimos isso, é Ele que dá autoridade ao Estado, às lideranças, ao governo. As autoridades são constituídas por Deus. Para quê? Para serem servos, para servirem aqueles que fazem o bem. É isso que o texto de Romanos diz. É serva de Deus, para fazerem um bem, o bem, aqueles que de fato são bons cidadãos. E também para punir o mal. O governo que reflete as Escrituras, ele incentiva, ele protege aqueles que são bons, ele protege o que é bom, o que é correto, ele promove o bem, mas também castiga, traz juízo, traz espada, traz justiça para aqueles que praticam o mal. Aí Paulo diz, estes devem temer o Estado. Mas os que fazem o bem, não. E aí, eu pergunto hoje, que é o tema, se o Estado é o servo de Deus, qual é o papel da igreja perante esse Estado? Perante o governo? É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Nós temos que entender que tanto a igreja quanto o Estado são instrumentos de Deus para o bem da sociedade, cada um exercendo o seu papel. São instituições distintas, onde uma está separada da outra em suas funções, mas ao mesmo tempo devem cooperar um com o outro. A igreja e o Estado estão separados, mas não são inimigos. Não devem ser inimigos, são cooperadores de Deus, cada um executando a sua função, o seu propósito perante a sociedade. E a igreja, ela funciona como um contrapeso, balizador da moral e da ética para o Estado, para a sociedade de forma geral. Nós, como igreja, fomos chamados, segundo a Bíblia, a sermos sal e luz. Sermos sal e luz, influenciadores em um mundo de trevas, um mundo que está se decompondo por causa do pecado. A igreja é quem dá sabor, a igreja é quem ilumina essa sociedade. E se nós entendemos que o governo é um servo de Deus, está constituído por Deus, que foi o mesmo Deus que levantou a igreja, também constitui o Estado para ser servo do bem, então é a igreja que deve ser a base moral e ética desse Estado. Por que eu digo isso? Porque se você for para as Escrituras e olhar a história bíblica, você vai ver lá no Antigo Testamento a atuação, por exemplo, dos profetas, que representavam ali a voz de Deus. E os profetas, eles influenciavam, eles orientavam os reis e o povo.
ou condenando, ou de fato trazendo de Deus orientações, instruções da parte de Deus, abençoando um povo, levando os reis, muitas vezes, ao arrependimento, repreendendo os reis. E eles faziam aquilo, não era, como as pessoas acham, né? Vou profetizar aqui, vou trazer coisa nova. Não era isso. Os profetas tinham a missão primordial de trazer o povo, de trazer o rei, os governantes de volta para a lei. Quando eles estavam se desviando, eles tinham ali o parâmetro da parte de Deus, assim diz o Senhor. E o rei recebia do próprio Deus, muitas vezes, a repreensão através dos profetas. E eles eram, muitas vezes, despostos. Deus, muitas vezes, fazia com que aqueles reis fossem derrotados. Deus excluía, Deus reprovava. O povo, muitas vezes, rejeitava aquele governo. O próprio Deus levantava os profetas, e ali se criava uma situação de desagrado. Muitas vezes, Deus demonstrava descontentamento, e aquele rei era repreendido. Quando o povo se arrependia, Deus abençoava. Mas se o povo não se arrependesse, não escutasse os profetas, vinha o castigo. Então nós podemos entender que se a igreja não fizer isso hoje, dizendo, mostrando, trazendo o rei, o governo, o Estado para a lei, eu pergunto, quem vai fazer? Se não formos nós, os profetas dessa geração, os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, a igreja, quem vai fazer isso? Eu não vejo outra pessoa ou outra instituição para se fazer isso. Então, se a igreja não influenciar o governo, pode ter certeza que a própria igreja será tomada por decisões e perspectivas e valores antagônicos, contrários àquilo que a palavra de Deus nos diz. Aí nós vamos experimentar juízo. Juízo da parte de Deus por omissão, por silêncio, ou por corrupção, ou por não tomarmos posição, ou por não mais influenciarmos e sermos influenciados. Então nós estamos inseridos hoje, irmãos, no contexto político. Quer queira ou quer não, você aceite ou não, a igreja faz parte de uma sociedade. Nós habitamos em uma cidade. E é legal, essa palavra cidade no grego é polis. Daí vem a palavra política. Porque eles eram os administradores. Eles se organizavam acerca das cidades. Então nós fazemos parte de uma cidade. Então a igreja, ela não pode ser apolítica. Ela não pode ter versão apolítica. Ela não pode negar a sua influência na política. Ela não deve ser partidária. Ela não deve levantar bandeiras partidárias, ideológicas, de partido ou políticos. Mas ela sim, nós temos sim, que termos uma base bíblica, para que nós possamos nos posicionarmos com relação à política hoje também. Hoje também. Então, os cristãos, como cristãos, nós somos chamados a sermos profetas de nossa geração, profetas de Deus. E ali dizermos e darmos a nossa opinião, contribuição na área política, quando políticos ou autoridades, por exemplo, estão pretendendo fazer alguma coisa que vai contra os parâmetros da nossa sociedade, cuja base é judaica cristã, os valores judaicos cristãos é que forma a sociedade brasileira. Então, isso é participar da vida pública, da vida política. É você dizer, não, isso aqui não está correto. Essa lei, ela é algo que vai prejudicar as famílias ou os jovens. Não podemos aceitar
Isso aqui está errado, vai influenciar a maldade, vai aumentar a criminalidade. Então a igreja é hoje esta voz profética, que se levanta contra políticas que vai contra a palavra de Deus. Durante muito tempo, irmãos, a igreja ficou em silêncio. E hoje nós precisamos correr atrás do prejuízo. Então nós temos todo o motivo do mundo para não sermos apolíticos. Ter aversão à política. Talvez na próxima sexta-feira eu vou falar sobre isso, né? De onde surgiu essa ideia? De que a política não é de Deus. A política é do cão. Toda a política é do diabo. Na próxima sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Como surgiu isso? De onde veio isso, né? Então, se nós hoje, de fato, entendermos o que é política e com a nossa participação, como nós devemos influenciar nesta área, como sal, como luz, e pudermos impedirmos leis injustas, leis onde cada vez mais a sociedade se degrada na imoralidade, nas drogas, na perversão, nós precisamos de fato ser esta voz que vai contra, que se levanta para condenar atitudes de governos, de autoridades, que levantam leis, que criam situações, muitas vezes até de perseguição religiosa, como está surgindo agora em nossa nação. E isso é muito diferente de você se levantar e dizer, não, nós apoiamos candidato tal, nós somos da bandeira partidária, nós não apoiamos o político tal. Isso é muito diferente. A igreja não apoia, a igreja não levanta bandeiras partidárias, políticas. Não deve ser assim, não deve. Agora, a igreja não pode se abster de uma opinião, por exemplo, sobre o aborto, em dizer que o aborto é crime, segundo a própria Constituição. Já falamos sobre aqui naquele estudo sobre ética cristã, sobre ideologia de gênero, dizer que é errado, que isso prejudica as famílias, se levantar contra a homossexualidade ou a homoafetividade, como eles querem que chame. Eles não querem nem que chame de homossexualismo. Sabiam disso? Se você falar homossexualismo, eles repreendem você, porque eles acreditam, eles dizem que esse ismo no final é sinônimo de doença. É uma doença. Eles não querem que seja conhecido como uma doença, né? E não é uma doença mesmo, não. É uma escolha, é uma opção de vida. É uma opção de vida. Então, homossexualidade, nós temos que ter uma opinião sobre isso. E dizer, é pecado segundo as Escrituras. É promiscuidade. Nós precisamos opinar sobre criação de filhos. Como é que nós queremos que os nossos filhos sejam educados? Precisamos opinar sobre casamento, família, liberdade de culto, segurança e tantas outras questões, irmãos, que envolvem a ética e a moral judaica cristã. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores na área pública, que está em jogo, está cada vez mais em jogo essas questões. Não se engane. É por isso que nós temos ouvido cada vez mais que a igreja tem que ficar de fora dos assuntos políticos. Ele diz assim, não, igreja, negócio de religião e política não dá certo. E afinal de contas o Estado é laico. Aí eu digo, é por isso mesmo. É porque o Estado é laico que nós de fato temos vez e temos voz. Só que cada vez mais os argumentos é que a opinião da igreja é racista, que a opinião da igreja é homofóbica, é opressora. E agora a mais nova, vocês ouviram do que chamaram a igreja? De máfia. A igreja é uma máfia urbana. Já pensou? Vocês já acham que essas falas não são pensadas?
Eles estão falando isso, irmãos, com um propósito. Adivinha de quê? De levantar rejeição contra a igreja. De desqualificar a instituição igreja. De chamar pastores e membros de mafiosos. Porque isso é uma máfia. O que é máfia? É uma organização criminosa que faz crimes escondidos, ocultos. E é isso que estão tentando fazer: silenciar, tornar a igreja odiosa, rejeitada, impedindo-a de ter posição nos debates políticos. Porque a igreja, irmão, é aquela instituição que é um calo no pé de uma sociedade que procura cada vez mais se afastar de Deus. Estão dizendo o seguinte: não, a igreja tem voz, a igreja pode falar, mas só dentro do templo. A igreja tem que se meter só com as coisas de igreja. Igreja tem que ficar no seu cantinho, lá no canto dela. A igreja não pode ter voz pública. E não se engane, essa ideologia não é de hoje, surgiu na França isso aí. Revolução Francesa, que condenava a igreja católica. E via a igreja católica como uma ameaça. Uma ameaça. Então hoje, irmãos, está cada vez mais presente esse levante. Ainda não podemos participar da área pública? Não podemos falar sobre política? Não podemos defender nossos valores perante a sociedade? Não podemos falar de liberdade religiosa? Não podemos posicionarmos nos debates da sociedade? É só dentro do templo e depois? Não é só dentro do templo e depois? Depois vão fiscalizar os templos, saber o que nós estamos falando dentro dos templos. Depois vão querer dizer o que é que nós podemos e não podemos falar. E depois vão estatizar a igreja. Só vai funcionar a igreja que for estatal. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque isso já funciona em muitas nações comunistas. Começa desse jeito. Não, silencia os cristãos. Eles podem falar, mas só na igreja. Aí depois, bota fiscalização na igreja para saber o que é que eles estão falando. Aí depois, dá uma cartilha, ele só pode falar isso aqui. E depois, só vai ser aberta a igreja que se inscrever no estado, que tiver autorização para funcionar. Vai ser a igreja estatal. Eles só vão poder funcionar, abrir ou fechar, ou pregar o que nós quisermos. Não se engane. Nós estamos caminhando para isso, se não abrirmos os olhos. Só que o cristão expressar, falar, opinar é um direito. Primeiro porque nós somos cidadãos brasileiros, sim ou não? Sim. E como qualquer cidadão brasileiro, nós temos o direito de expor nossas opiniões, de falar o que nós pensamos. Isso é um direito constitucional. Segundo a Bíblia, nós temos base bíblica. Como eu falei, nós somos sal e luz. E precisamos salgar essa sociedade que está apodrecendo no pecado. Então, como se calar, irmão? Como se omitir? Se é exatamente isso que os maus querem. Então quer dizer que como cristão, eu não posso colocar meus princípios, meus valores. Isso não é ser sal e luz, irmãos. Condenar o pecado, repreender os governantes corruptos, ladrões, os maus governadores. Isso não é ser sal e luz. Isso não é dar sabor a esta terra. Enquanto o nosso Senhor e Salvador Jesus não volta. Isso não é trabalhar pela justiça. Isso não é promover a paz e a ordem onde nós estamos. Claro que é.
temos de fato uma opinião. O que a Bíblia diz sobre o aborto? O que a Bíblia diz sobre o uso de drogas? O que a Bíblia diz sobre homoafetividade? O que a Bíblia diz sobre adultério? O que a Bíblia diz sobre roubo, sobre criminalidade, sobre matar? O que a Bíblia diz sobre os governos? Como deve ser um governo que reflete a palavra de Deus? É isso que estamos estudamos semana passada. Nós precisamos ser voz de Deus, irmãos, nessa sociedade. Devemos nos posicionarmos contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra as sagradas escrituras. E não há, irmãos, pelo amor de Deus, não há nenhuma proibição, não há nenhuma satanização da parte do Senhor, quanto nós nos posicionarmos com relação à esfera de poder, à esfera de governo, à esfera política. Se os governantes vêm de Deus, é proveniente de Deus, nós somos responsáveis para instruí-lo, para guiá-lo, para que ele não se desvie desse serviço, promover o bem e repreender o mal. Nós vimos isso a semana passada. E sabe o que é que me deixa muito triste, irmãos? Muito triste mesmo. Uma coisa é o incrédulo, o homem que não teme a Deus, querer que a igreja não se meta na política, fique caladinha, exclua a igreja. Outra coisa é ver os próprios cristãos sem noção, e às vezes até com má intenções. Pai, se meta não, fique na sua, não fale nada não. Vamos só orar, só orar. E ainda apoiam a exclusão de pastores dos debates, de teólogos. Isso aí é que não pode. Aí aquela história, não pastor, porque o Estado é laico. Pô, deixa eu falar um pouco sobre isso, né? O Estado é laico, realmente. O Estado laico não é o Estado laicista. Estado laico não é o Estado ateu, que não acredita em Deus. Não é isso. Estado laico quer dizer que o Estado não tem uma religião oficial, estatal, governamental. Estado laico quer dizer que o governo incentiva todas as religiões. Ele não proíbe religião nenhuma, nem mesmo quem não quer ter religião. Ele não obriga você. Isso é o Estado laico. Já o laicismo diz assim, não, a gente apoia a religião, desde que ela não se meta na política, desde que ela fique só lá dentro da igreja. Não, a igreja precisa se posicionar e chamar de pecado o que é pecado, chamar o governo ao arrependimento e ser voz profética. Isso é ser voz profética. Nós precisamos reconhecer o papel do governo e o papel da igreja. Por isso eu vou falar hoje sobre qual é o papel do cristão. Eu falei qual é o papel do governo, eu vou falar qual é o papel do cristão. Não vou repetir o que nós falamos na última sexta-feira, porque vai tomar tempo. Então vamos agora falar o que nós temos que aprender sobre qual é o papel do crente hoje. Qual é o papel do cristão perante o Estado e perante o governo? E aí, como no primeiro tema, eu vou aqui dividir em tópicos também. São apenas 7 tópicos. E o primeiro dele é o seguinte: o cristão, ele entende que há uma distinção ou uma separação entre igreja e Estado. Eu sei que eu falei esse ponto na sexta-feira passada, mas na perspectiva do governo.
Agora eu quero falar na perspectiva do cristão. São duas esferas distintas. Ambas dependem de Deus e recebem de Deus a autoridade, porque elas procedem de Deus. São separadas, são distintas uma da outra, mas não são inimigas, não devem ser inimigos. Uma deve cooperar com a outra. É por isso que todo candidato, todo político, ele é bem-vindo ao culto, como qualquer outra pessoa. Ele pode vir aqui assistir o culto, receber Jesus, ou se não quiser receber Jesus, como qualquer outra pessoa. Você não pode olhar para o político e achar que ele é o cão em pessoa, que ele é um demoniado. Não existe isso, irmão. Ele é uma pessoa, é a profissão dele, é a vocação dele, é o chamado dele. Então a igreja não pode proibir políticos de assistir culto, amém? Agora, é inconcebível que os líderes religiosos cedam o púlpito como palanque político. Aí a história é completamente diferente. E, infelizmente, é o que nós temos mais visto, principalmente, irmão, nessa eleição, viu? É incrível como as igrejas grandes, ministérios grandes, até igrejas tradicionais, estão cedendo à pressão de alguns candidatos, que adentram a igreja nesta hora, pedindo apoio, em busca de apoio para suas candidaturas. Em troca de quê? Em troca de apoio para a causa cristã, para a causa evangélica. E isso é errado. É aquela história, né? Tu deixa eu falar aqui, deixa eu pedir voto, deixa eu pedir apoio, que eu vou apoiar a causa da igreja. Eu prometo no meu governo apoiar as igrejas. Meu amigo, isso já está na Constituição, é uma obrigação dele. Porque o Estado é laico. E é errado porque um governante não pode governar para uma classe específica da sociedade. Aí ele vai ser o presidente dos crentes. Aí ele vai ser o presidente da classe trabalhadora. Aí ele vai ser o presidente da classe empresarial. Isso não existe, ele é o presidente de todos. Ele tem que governar para o crente, para o ateu, para o macumbeiro, para o espírito, para o trabalhador, para o patrão, para o homossexual, para o hétero. Ele tem que governar para todos. E mais, cultos não podem ser comícios. Nem comícios podem virar cultos a Deus. Porque são linguagens diferentes, irmãos. Você vem para a igreja para quê? Para louvar a Deus, sim ou não? Para ouvir o evangelho, ouvir a pregação, desfrutar da ceia, da comunhão com os irmãos. Essa é a linguagem do culto. Totalmente diferente da linguagem do comício, que é pedir voto, fazer promessas, muitas vezes elaborantes, que não dá nem para cumprir o que estão prometendo. Onde tem muito engano, muita mentira muitas vezes. Pode até ter boa intenção, mas estão prometendo que não vão cumprir. Então são linguagens completamente diferentes. Só que parece que hoje nós estamos vivendo assim, o outro polo, né? Como eu falei, alguns anos atrás, era inconcebível um político passar por essas portas para pedir voto. A igreja não tocava nesse assunto, era inconcebível, não tinha como. Era cor do capeta mesmo. A igreja se omitiu de influenciar,
de levantar cristãos para esta área, com entendimento bíblico, com sabedoria bíblica. A igreja nunca se preocupou com isso, durante muitos anos. É um dos polos. E agora chegamos no outro. Está vendo como é difícil, irmão, encontrar o meio termo? É difícil. Você descambar para os polos, para os extremos, sempre é mais fácil, irmão. Difícil é você ser equilibrado, ter uma igreja equilibrada, é muito difícil. Se eu quisesse aqui abrir as portas da igreja, chamar política aqui para dentro, eu tinha um bocado para chamar. Tinha ou não tinha? Tinha. Aqui dentro nós temos irmãos que trabalham nesta área, né, de política. Mas não convém. Não convém. São linguagens diferentes. Então antes a igreja proibia todo tipo de conversa política. Não existia nenhum tipo de diálogo com política. Se omitia completamente de espaços públicos, em debates públicos. Mas só que agora é diferente. Nós estamos entregando nossos púlpitos para os políticos, para eles fazerem campanha. E pior, muitas igrejas, muitos pastores e muitos cristãos olham para esses políticos e estão vendo neles uma espécie de Messias, o salvador da pátria, aquele que vai redimir o país e vai solucionar todas as mazelas da nação. E isso é uma idolatria. Se não for, é quase. Porque estão requerendo, desejando e vendo nesses homens o que só Deus tem e o que só Deus pode dar. E isso é muito sério. Porque hoje tudo é o governo. E é um perigo acreditar que os políticos ou o próprio Estado são os salvadores da pátria. Por isso que tem muitos cristãos poluindo os debates, e se ferindo, e se magoando, porque eles defendem com unhas e dentes o político do coração dele. E ai de quem falar do candidato dele, ele fica de mal, ele sai da igreja, ele defende esses homens como nunca defendeu o evangelho. E ficam magoados, brigam com o pai, brigam com a mãe, fica de mal com irmãos. Só falta se separar da esposa, porque está defendendo os seus partidos políticos, os seus representantes, quando deveriam discutir plano de governo, as propostas, que valores eles defendem, se o governo que eles estão prometendo reflete as escrituras. Deviam discutir isso. Mas vem cá, o teu candidato defende o quê? Qual é o plano dele para a educação, para a segurança? Qual é o plano dele para a saúde? Ele prega de fato a liberdade? Porque eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Nós estamos numa democracia, numa república. Será que esse candidato, o governo dele, reflete, revela as escrituras? Nós vimos aqui, né? Qual é o governo? Qual é o tipo de governo que reflete as escrituras? Nós vamos ver um pouquinho mais hoje. E ao invés de defender valores, valores éticos, valores morais, valores bíblicos, esses cristãos preferem defender o indefensável. Ah, e o teu é ladrão, e o teu é genocida. Ah, e o teu faz arminha com a mão. Ah, e o teu que só tem 9 dedos. Mas é besteira. E o que tem de cristãos, irmãos? Misericórdia. Eles defendem seus candidatos mais do que a própria palavra, irmão. Mais do que a própria Bíblia. Mais do que o próprio Cristo.
Eles estão fazendo para si messias humanos. Esperam tudo através deles. Não, ele é o melhor candidato, ele vai ser o libertador, ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com a pobreza, não haverá mais violência, não haverá mais desigualdade, ele vai ganhar, ele vai ser eleito, ele vai redimir a nação, não haverá mais mazela na sociedade. Mentira! Só quem pode fazer isso é Deus. Nenhum homem, nenhum governo tem essa capacidade de fazer do governo o solucionador de todos os problemas. O governo não é Deus, o Estado não é Deus. Mas sabe qual é o problema? Os brasileiros adoram fazer do Estado um Deus. É a idolatria do Estado. Esperam tudo do Estado. Os brasileiros adoram depender do Estado. Uma assistência social ali, uma ajudinha vale isso, uma ajudinha vale aquilo, um bolsa isso, um bolsa aquilo. Tudo do Estado. Cuidado para você não fazer do Estado um Deus, quando a Bíblia chama o Estado de servo. Olha como está tudo o contrário. A Bíblia chama o Estado de servo e dá a ele, o Estado, coisas básicas. O que, pastor? O Estado deve ser bem mínimo, segundo as Escrituras. O Estado não deve receber tanto poder. Não podemos depender tanto do Estado. Qual é a base? O que é básico para o Estado, segundo a Escritura? Dar proteção, punindo o mal, trazendo justiça, levando segurança, isso é a espada, e promovendo o que é bom, incentivando os bons cidadãos. Esta é a característica básica de um governo que reflete as Escrituras. Mas hoje o Estado da educação, da saúde, dá vale isso, dá vale aquilo, diz quem sai, quem entra, quem pode, quem não pode. O Estado é tudo. Ei, não espere do Estado o que você só deveria esperar de Deus. Cuidado! Cuidado, porque você pode estar idolatrando um homem ou um governo. E é o extremo de agora, viu? Se naquela época os cristãos não estavam nem aí para governo, nem aí para político, nem aí para Estado, chegamos ao outro extremo. Me dê para cá, papai. Cadê? Onde é que tem? É de graça? É o bolsa? É o benefício? Eu quero. Eu não estou dizendo que você receber essas coisas é errado, não. Eu estou dizendo para você ter cuidado. Porque os políticos são peritos em fazer você dependente. Eles querem exatamente que você dependa dele. Como aqui, ó. Aqui. Na mão deles. Por isso a lição de hoje é como o cristão deve se portar perante o governo. A igreja é a igreja que deve dizer qual é o papel do Estado. Qual o Estado que reflete a vontade de Deus. Só que para isso ela não pode estar com o rabo preso, como diz o ditado, né? Ela não pode ser partidária. É por isso que aqui esse ponto nós temos que entender que há uma separação. Qual é o governo que mais reflete as Escrituras? É aquele que é o Estado máximo,
que tudo dá, que tudo controla, que faz as pessoas depender dele para tudo, inclusive da liberdade? Ou é o governo, o Estado mínimo, que age como um servo, que reconhece as liberdades e sabe que essa liberdade vem do soberano Deus, que tudo provê e que ele vai prestar conta com este Deus um dia? Qual é o Estado que reflete a Bíblia? Pense nisso. Porque nós temos agora aí dois representantes antagônicos e um deles está errado. Sim ou não? É só você olhar para a Bíblia. Qual é o governo que eles estão prometendo que mais reflete as Escrituras? Resumindo esse primeiro ponto, o cristão, ele reconhece o Estado, ele se sujeita ao Estado, ele sabe que o Estado vem de Deus, mas ele também reconhece a diferença, que a igreja não pode interferir no Estado e nem o Estado interferir nas coisas da igreja. O Estado não está e não deve ser subordinado à igreja, e a igreja não deve, de maneira nenhuma, estar subordinada ao Estado, presa, dependente do Estado, de maneira nenhuma. Como se a igreja fosse uma espécie de secretaria do Estado, uma dependência do Estado. Não, o que faz isso é o comunismo. Os países comunistas têm igrejas estatais. A igreja reconhece, o cristão reconhece que apenas Deus é o Salvador e é o Senhor. Somente Deus é o restaurador de todas as coisas. Somente Deus trará a paz e a solução para todas as mazelas da sociedade. Nós já temos o Messias. E não é esse que está aí se candidatando, não. A reeleição, não. Nós já temos o Messias. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo ponto, o cristão deve rejeitar dois conceitos errôneos, mas bastante populares. O primeiro é que o povo é soberano. A voz do povo não é. Segundo, que o Estado é que é soberano. Nós rejeitamos, tanto um quanto o outro. Com relação ao povo, se o povo é a voz de Deus, como muitos dizem, e o povo é soberano, e quando a cultura desse povo é depravada, que as escolhas políticas deste povo é depravada, é promíscua, é perversa, eu pergunto, esse povo está sendo a voz de Deus? Responda. Nenhum governo, irmão, que reflete a vontade de Deus, o povo é soberano. O povo é que toma a última decisão final. Não. Deus é o único soberano. E o povo está debaixo das autoridades. Se é mal, deve temer as autoridades. Essa ideia surgiu lá na Revolução Francesa. Não, o povo é que escolhe, o povo é quem decide, o povo é quem manda. O Brasil tem isso, né? Primeiro no papel. Na democracia deveria ser de fato assim, irmãos. Mas o que acontece? Para você ver como Deus não permite que um poder só detenha toda a autoridade, seja supremo, seja absoluto, por causa do pecado. Deus dividiu, Deus repartiu entre os poderes. Vamos ver aqui daqui a pouco. A autoridade, a administração de uma nação. Deus fez isso por causa do pecado, por causa da corrupção. Então o povo não pode decidir tudo. Pelo contrário, o povo tem que ser freado muitas vezes.
repreendido. O que acontece hoje é só você olhar para o Brasil. Se diz democrata, mas hoje quem dita as leis e as regras é a minoria. É incrível isso. Existe no Brasil uma minoria barulhenta, uma minoria favorecida muitas vezes, uma minoria que se torna cidadãos especiais acima de outros. Para você ter ideia, quem deveria representar a maioria não está lá por causa da maioria. Eu vi hoje uma postagem do Instagram do Luciano Cavalcante, que eu fiquei abismado. Apenas 10% dos candidatos que estão no Senado, ou na Câmara Municipal, ou federal, apenas 10% deles estão lá por causa do voto. O resto tudo é voto de cabresto. Como assim, pastor? Porque um candidato do partido recebeu tanto voto, que ele traz consigo os demais da legenda partidária. E aí, às vezes, uma pessoa que recebeu 100 mil votos não consegue entrar, mas uma que recebeu 32 mil entra. Eu pergunto, cadê a maioria nisso? Porque esse político que recebeu, recebeu 1 milhão de votos, tem voto suficiente para distribuir com seus outros companheiros partidários e colocar eles nas cadeiras do Senado, federal, deputado federal, estadual, enquanto aqueles que o partido é pequeno não conseguem. Você entende isso? Como é que 90% dos candidatos que estão lá agora não foi escolhido pela maioria? Eu pergunto, como é que pode? Democracia é a escolha da maioria. Eu estou falando isso para que vocês entendam, irmãos, que o Brasil tem muitas coisas erradas, que precisam ser mudadas. E essa história do Estado soberano também não funciona. Nós falamos sobre isso. Porque toda a autoridade procede de Deus. Deus é quem tem a soberania absoluta. Não é o Estado, nem o povo. O Estado é servo do povo. O povo submete ao Estado. É uns controlando o outro. E Deus sobre todos. A base, que eu falei na semana passada sobre isso, é a lei. A lei é que é o rei. Terceiro ponto. Deus delega autoridade aos governantes. Sim. Os governos têm autoridade de Deus. Foi Deus que os constituiu. E eles devem, portanto, refletir a vontade de Deus. Quando que um governo é legítimo? É importante você refletir sobre isso aqui, irmãos. Quando é que um governo é legítimo? O povo elege este governo, porque o governo não pode ser autoimposto, senão é uma ditadura. É um ditador que está lá se autoelegendo. O povo é quem mantém essa estrutura através de impostos. E o governo legítimo é escolhido pelo povo para governar de forma servil. E esta autoridade só é legítima se ela age dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Que eu já falei aqui, pune o mal, faz justiça, traz a espada e promove o que é bom. Nós falamos isso na semana passada. Então, um governo legítimo dado por Deus, gravem isso. Primeiro, não tem amores por bandidos. Um governo legítimo dado por Deus não protege bandido. Não passa a mão na cabeça de bandidos. Não promove a criminalidade. Não promove a injustiça. Um governo que reflete as escrituras, irmãos, gravem isso em nome de Jesus.
não descriminaliza o tráfico. Um governo que reflete as Escrituras não descriminaliza o furto. Roubo é roubo, tem que ser preso. Um governo que reflete as Escrituras não desencarcera bandidos. Não, nós vamos saltar, porque a cela está muito lotada, então vamos saltar. Não, construa mais celas. E comece a construir escolas, para que isso não se repita futuramente. Um governo que reflete as Escrituras não libera as drogas. Nem incentiva invasão de propriedade privada. Vai lá, invade, toma a força, causa baderna, quebra tudo. Esse governo não reflete as Escrituras, porque ele está promovendo o mal, a criminalidade. Ele não está trazendo a justiça. Isso é o inverso do que a Bíblia diz que o governo tem que ser. Lembra dos que eu falei na sexta-feira passada? Os justos princípios constitucionais, que é formado pela base da lei de Deus. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Está ali a base. Aqueles que seguem esta base, os justos princípios constitucionais, devem ser promovidos, incentivados. O governo deve dar incentivo. Mas aqueles que quebram esses princípios devem ser punidos. Não deve ter afrouxamento, deve ter leis justas. Leis justas. E essa legitimidade de um governo que pune, traz a espada, faz justiça, é dada por Deus, é o próprio Deus que quer, e deve ser assim. Se este governo é um servo de Deus, deve agir assim. Debata governo. Fale do governo que reflete a glória de Deus, a vontade de Deus. Fique batendo boca do político A, do político B, não. Vá para a Bíblia. Vá para as Escrituras. E 4, o cristão sabe que nenhuma ideologia é absoluta. Como assim, pastor? Nós estamos correndo risco dentro das igrejas. Porque tem muito cristão progressista, que eu nem sei se eu posso chamar de cristão, que fica pincelando as Escrituras aqui e ali para defender a ideologia política, dizendo que Jesus, para ele, foi socialista. De onde tem isso, irmãos? Mas do outro lado também tem que ter cuidado. Como assim? O tradicionalismo não é o evangelho. O conservadorismo não é evangelho, ainda que tenha muitos pontos favoráveis. Ainda que tenha muitos pontos que de fato estão ali as bases de princípios morais. Mas ninguém vai para o céu por ser apenas conservador. Não confunda liberalismo, socialismo, capitalismo com o evangelho. Na verdade, algumas ideologias políticas que estão presentes agora, neste século, tem um viés religioso. Religioso, é uma seita. O comunismo soviético, o comunismo chinês, o comunismo alemão oriental, todos esses e muitos outros têm um viés
religioso, sabia disso? A forma como eles tratam o Estado e o líder é como uma religião. Eles têm imagens, fotos dele nas praças. Eles têm que se curvar e prestar reverência. Tem datas festivas, de aniversário, feriados. A palavra, por exemplo, designada para Hitler e para Stalin, ambas caracterizavam eles como uma espécie de Deus. Chamavam ele de o líder. O líder. Roma fazia isso muito bem. Então não confunda ideologias partidárias com viés religioso com o evangelho. Porque só o evangelho é absoluto, porque só o evangelho é uma revelação divina. E o evangelho não é apenas o que eu gosto, o que eu me identifico. O evangelho, ele é um todo. O evangelho, ele é absoluto. O evangelho é infalível. Ele está acima de toda e qualquer ideologia, de toda e qualquer outra mensagem, de toda e qualquer outra questão política ou partidária. O evangelho é algo que vem do céu. Na verdade, o evangelho julga as demais ideologias. O evangelho é a balança fiel da verdade. É o evangelho que diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. O evangelho não é da terra, não é do homem. O evangelho é de Deus. Por isso ele é superior. Cuidado para você não estar defendendo correntes ideológicas. Porque tem lá um verniz de evangelho, mas não é o evangelho. E muitos que se dizem cristãos estão defendendo partidos, ideologias e até políticos, mas não estão defendendo o evangelho. Nunca defenderam. E não se engane, o comunismo, ele começa com boas intenções. O socialismo, na teoria, é muito bom, é lindo. Mas na prática, é terrível. Terrível. São opostos ao evangelho. E eu vou terminar. Quinto ponto. O cristão, ele sabe que há revelação geral e uma graça comum sobre todos os homens. Como assim, pastor? O que é revelação geral? Revelação geral é que todo homem, toda mulher tem gravado em si, no seu ser, algum princípio moral que vem de Deus. Toda a sociedade, todos os povos, raças, línguas, tribos, todos eles têm alguma revelação do que é bom e do que é ruim. Por quê? Porque nenhuma sociedade pode ser construída sem princípios e valores morais. Sabe a lei de Deus dada a Moisés lá no Sinai? Ela é a base moral de toda a sociedade. Toda civilização e cultura sabe que matar é errado, roubar é errado, adulterar e mentir é errado, porque são valores inatos do homem. Paulo escrevendo sobre isso, ele diz que Deus colocou esta lei gravada em seus corações. Eles não têm a tábua, mas já está lá gravada no coração deles por natureza. É uma revelação geral. E tem uma coisa chamada graça comum. O que é isso, pastor? Que Deus preserva verdade. Deus preserva beleza, Deus preserva integridade, originalidade, bondade, mesmo na vida de incrédulos. Precisamos entender isso também, irmãos. Na política, na sociedade, a graça comum faz isso a todos os homens. Então entenda isso, que por causa da revelação geral e da graça comum a todos os homens, o cristão, nós podemos entrar na arena
Como assim, pastor? Ainda que eles não creiam no mesmo Deus, não professem, não cultuem o mesmo Deus que nós, que eu e você, ainda assim, nós podemos compartilhar de princípios básicos da moralidade, da noção ética, que vem da lei revelada de Deus no Sinai e que foi gravada em seus corações. O que eu estou dizendo é que na esfera pública, como sal e luz, nós podemos lutar pela mesma causa comum com espíritas. Sabia disso? Com ateus. Tem muito espírita, irmãos, que são contra o aborto. Você sabia disso? E ali, como é que nós podemos fazer? É aquilo que nós chamamos de alianças temporárias. Eu chamo de alianças por propósitos específicos para a causa do bem comum da sociedade. Então nós podemos de fato compartilhar de princípios e valores da palavra de Deus na área pública. É por isso que tem muitas vezes lá no Congresso a ala dos evangélicos, né? A ala dos cristãos, a ala dos espíritas, a ala e assim por diante, dos caminhoneiros, a ala dos policiais. Mas todos eles, quando tem um princípio, um valor que eles concordam, adivinha o que eles fazem? Não é assim, Renato? Eles se juntam para votar, para aprovar ou para reprovar, dependendo daquilo que eles creem ou não. Não tem problema nenhum. Então nós evangélicos precisamos entender essas coisas, irmãos. Se omitir, se negar, não. O cristão, 6, vê a república, grave isso, como sendo a melhor forma de governo. E aqui eu vou falar um pouco mais das coisas que nós muitas vezes não conhecemos. Existem algumas formas de governo, irmãos. Monarquia, é onde o rei tem o poder supremo. Aristocracia, que é onde alguns nobres detêm o poder. Existe a tirania, que é onde tem ali o nazismo, o fascismo, o comunismo. Existe a democracia, que o poder emana do povo, né? O que isso quer dizer? É que qualquer cidadão pode ser eleito, e esses poderes também são compostos pelo voto da maioria. Qualquer um de nós aqui podemos se candidatar a presidente, a governador, a prefeito. Eu até estava gostando de ler sobre isso. Eu acho que deveria ter, irmãos, algum curso, porque a gente vê cada barbaridade, irmão, assumindo um cargo, fazendo campanha, que a gente, meu Deus, como é que este homem, eu vi essa semana, irmão, uma mulher aí do partido bastante conhecida, de camisa vermelha. Você quer me calar, né? Você quer me calar? Você está defendendo ele? Meu Deus, como é que pode? Essa mulher quer ser governadora? E ela é professora, gente. Diminuiu a classe, né, Dani? Meu Deus do céu, eu fiquei conversando com ele sobre isso. Era para ver, irmão, um curso preparatório. Você vai se candidatar ano que vem, você vai fazer os 6 meses, 1 ano de curso, para entender sobre lei, para entender sobre administração pública. Não convém isso, né, irmão? Não era para ser assim. Você vai fazer aqui uma prova, uma redação, você vai fazer aqui uma capacitação. Era para haver isso, irmãos. Uma formação, uma preparação. O Brasil, ele adota a forma de governo república. O Brasil é uma república, a República Federativa do Brasil. O que isso quer dizer? Que o governo é plural, onde os poderes são divididos. Vocês conhecem os 3 poderes da nação? Quem conhece? Quais são eles? Poder executivo. Muito bem, aqui é uma aula de legislação para vocês também, né? E educação política. Vamos lá. Poder executivo. Qual é o papel do poder executivo? Como o próprio nome já pressupõe, né? Ele faz o quê? Ele destina
a executar, né? Ele é destinado a executar, fiscalizar, gerir as leis do país. E aí no âmbito desse poder está a presidência da República, está os ministérios, está as secretarias, está os órgãos de administração pública, os conselhos de políticas públicas. E aí no poder municipal está ali o prefeito, né? No poder estadual está ali o governador. Então esse poder é o poder executivo. O outro poder é o legislativo. O poder legislativo é o poder que estabelece as leis em um país. Este poder que diz, de fato, como o país deve criar, né? Deve, de fato, gerenciar através de leis. Que leis vai ditar isso? Que lei vai ditar aquilo? Vai trazer a direção jurídica, né? Vai criar leis, estabelecer leis. Então, no Congresso Nacional, está envolvido também a Câmara de Deputados, o Senado, o Parlamento, as Assembleias. Então, eles são aqueles que estão destinados a propor leis. E eles vão também fiscalizar. É interessante isso aqui, irmão. Além deles propor essas leis, elaborar leis, eles também fiscalizam o poder executivo. É por isso que o presidente tem que ter assim, caso de amores com o Senado e com a Câmara de Deputados. Senão, ele vai lá com um projeto, a Câmara vai analisar, aí reprova. Não dá certo não, presidente. Então, aprova. É por isso que muitas vezes não entendemos como funciona, irmão, isso. É algo complicado. Um presidente sozinho, ele não pode governar a nação. Ele depende da Câmara e do Senado. Isso é tão perigoso. Por quê? Porque pode ocorrer corrupção. De onde você acha que surgiu o mensalão? A história do mensalão foi dessas coisas. O presidente liberava a verba, dava dinheiro para os partidos, para que eles aprovassem os projetos do presidente. Aí fazem conchavos, fazem alianças, muitas vezes erradas, solta verba para aquilo, verba para aquilo outro. Tem coisas que está dentro da lei. Até dentro da lei, vou dizer assim, é lei, mas não é algo bonito de se ver. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos colocar, não só na presidência, mas principalmente, eu digo principalmente, no Senado e na Câmara. Amém, irmãos? Amém? Quem você vai escolher para deputado? Pense nisso. Este ano, né, Renata, é deputado estadual, deputado federal e senador, governador e presidente. Só falta prefeito e vereador, né? Que é daqui a 2 anos, se eu não me engano. Há 2 anos. Então, seja lá quem ganhar este ano, vai estar lá na presidência. Se houver um Senado contrário ao presidente, acabou, meu filho. Acabou. Já era. Ele vai ter que ter muito desdobramento, muito jogo de cintura, para tentar colocar as ideias dele em prática. Por isso tenha cuidado. Para mim, mais importante que escolher o presidente é escolher um deputado e escolher um senador. Principalmente deputado. Principalmente deputado, irmãos. Tanto estadual como federal. Poder judiciário. O poder judiciário atua no campo do cumprimento das leis. É o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. E aqui está o segredo, irmão. É conforme a Constituição. O juiz não pode criar leis. Quem cria lei? O legislativo. Mas o que nós temos visto hoje no Brasil? O que é que tem acontecido hoje, irmão, em nossa nação?
O Poder Judiciário é composto de juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros, representados por tribunais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal. Essencialmente, o Poder Judiciário tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo desta forma a Constituição do Estado. O papel do juiz é dizer assim: isso aqui é lei, isso aqui não está na lei, isso aqui está na Constituição, isso aqui não está na Constituição. É interpretar aquela lei. Só que hoje o Brasil está tão confuso, tão embaraçado. Há tanta fragilidade jurídica hoje no Brasil, que ninguém sabe mais quais são os poderes do judiciário, legislativo, executivo, está tudo embaralhado. Porque não estão mais respeitando as esferas. Um está invadindo a função do outro. E eu vou concluir. Estou terminando. O sistema de governo do Brasil é presidencialismo. E a forma de governo é federação. O Brasil está dividido em federações. Na visão de poderes da República, nós temos os mais viáveis representação do governo político. O que de fato a República faz? O que de fato a República promove para o povo? Enaltece as liberdades básicas da sociedade. Isso aqui é muito importante. Na República, os poderes estão divididos, como eu falei. E não há poder absoluto. Nenhum é maior que o outro. São atribuições diferentes. E um tem que estar em harmonia com o outro. É por isso que nós temos que defender, irmãos, no nosso país, a forma de governo. Nem tanto o presidente. Porque presidentes vão e vêm. De 4 em 4 anos. A questão é que não pode ser mudada a forma de governo. E é aí que está o perigo. Porque se de repente entra numa presidência um presidente, um candidato com más intenções de mudar a Constituição, ali combinado com os senadores, com os deputados, isso pode acontecer. Com o judiciário, nós vamos mudar a Constituição do país. Já tem acontecido em muitas nações por aí. Então esse é o perigo. Nós temos que defender a República, onde os poderes são divididos. Quanto menor for o Estado, mais a sociedade ganha, em termos de liberdade, de economia, de expressão religiosa, de expressão da imprensa. Então entenda isso. Ao invés de defendermos um partido ou um político em si, vamos defender a forma de governo. O país chamado Brasil é um país democrata, republicano. Não é comunista, nem socialista. É um país que, de fato, promove a liberdade. É um país que não persegue religião. E eu vou terminar. Nós temos que defender a divisão de poderes. Nós temos que defender liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Defender a proteção do trabalho, a proteção de propriedade privada. Nós precisamos defender aquilo que constitui uma república democrata. Por quê? Porque está mais próximo do que a Bíblia exige de um governo. É a forma de governo que mais se aproxima dos valores bíblicos que nós entendemos que deve ser o governo, é a república, é a democracia. Quanto mais liberdade, quanto mais divisão de poderes, teremos leis mais justas, qualidade de vida, equilíbrio financeiro, prosperidade, segurança. E devemos condenar e rejeitar qualquer forma de governo que se afasta
das Escrituras. Amém, irmãos? Fica de pé. E aí na próxima sexta-feira vamos falar sobre essas formas de governo. Você entendeu a palavra? Espero que sim, viu, irmãos? Senhor Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, como nós precisamos, ó Pai, de sabedoria. Não a humana, não a terrena. Queremos a sabedoria que vem do alto. Aquela que é revelada pela Tua palavra. Aquela que nos torna sábios, não aos padrões humanos. Precisamos tanto, Pai, de discernimento nesses últimos dias, para não sermos iludidos com propostas falsas, por não sermos enganados por campanhas que prometem isso, prometem aquilo. Num jogo e toma lá da cá, você me apoia que eu te faço isso. Não! Como sal e luz, como profeta de Deus, sabendo, Pai, qual é o papel da igreja, tendo liberdade para julgar, para expor verdades, para criticar, para apontar, para direcionar, para instruir os governos. A igreja precisa se levantar nesses dias, Senhor. Não podemos emprestar os nossos púlpitos, não podemos macular, torná-los carnais. Precisamos de santidade, Pai, de iluminação do Teu Espírito Santo. E como voz profética, Senhor Deus, se levantar contra todas as mazelas, todas as leis, todos os governos, ó Pai, que estão se distanciando da Tua palavra, Senhor. Dá-nos, ó Pai, um espírito de sabedoria, de conhecimento nesses últimos dias, Senhor. Dá-nos uma destreza, dá-nos, ó Pai, uma língua erudita, ó Pai, para termos argumentos bíblicos, ó Pai, para combatermos aqueles que se levantam contra o Teu povo, contra as Escrituras, Senhor Deus. Não queremos apenas, Senhor Deus, estarmos envolvidos em debates de ideologias, defendendo o homem A, o homem B, o partido A, o partido B, não, Pai. Queremos defender a Tua palavra, defender as Escrituras, defender o Senhor. Como profetas de Deus, não nos prostramos, não nos curvamos, não nos vendemos, ó Pai. A igreja conhece o seu papel. Nós nos submetemos, ó Pai, às autoridades constituídas, mas aquelas que refletem as Escrituras. É este governo que, ó Pai, nós queremos para governar esta nação enquanto o Senhor não voltar. Porque nós dizemos: Maranata, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino, porque o Teu reino é perfeito, Senhor. Só nele, de fato, nós encontraremos a verdadeira paz. Não haverá mais dor, sofrimento, fome, desigualdade, violência, morte, nada, Pai. Somente no Teu reino, Tu és o nosso Messias, Tu és o nosso Salvador. É a Ti, Pai, que nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas até lá, Senhor, nos dá sabedoria para sermos sal e luz, promovermos justiça e paz, enquanto tivermos nessa terra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Avisos, rapidamente.